7 horas e 25 minutos, estamos de volta ao vivo com a edição de hoje do Jornal da Manhã, edição Três Lagoas, com entrevista ao vivo aqui nos nossos estúdios. Déia Fernandes, Bianca Oliveira, para falarmos a respeito de estreias, né, aqui em Três Lagoas. A Déia é atriz, é diretora da Educat, iniciou no palco em 94, como diretora em 2007, pedagoga, especialista em expressão e expressividade na educação, desenvolve ações em teatro, economia criativa, audiovisual e literatura com projetos contemplados por editais, como a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc. Já a Bianca Oliveira está aqui, é produtora cultural, contadora de histórias, atuante desde 2014 na criação de projetos artísticos e educacionais. Formada em Geografia e Pedagogia, é fundadora da Etérea Cultural, integrante do Educat, onde desenvolve ações em teatro, audiovisual e literatura com projetos contemplados por editais como a Lei Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc. Bom dia para vocês. Bom dia, Henrique. Legal tê-las conosco para bater um papo a respeito de cultura, cinema. A gente sabe quão importante isso é para o desenvolvimento de um município e principalmente tocando em assuntos importantes, né, que falam de Três Lagoas, mas falam de Brasil, né, Déia? Bom dia. Sim, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço muito pelo convite, Henrique. O Raízes Migrantes é um sonho, né, que a gente está tornando realidade essa semana. É um sonho de resgatar um pouco as raízes de Três Lagoas, né? A gente tem uma problemática muito grande, que nós estamos numa região que está afastada da capital, e afastada lá do Pantanal, ou até da divisa com o Paraguai, né? Então, a gente, às vezes, fica sem saber um pouco sobre a nossa cultura. A gente fica perdido na cultura. E o Raízes Migrantes traz um pouco isso, porque Três Lagoas é uma terra de idas e vindas, né? É uma terra de migrantes, as pessoas... É uma terra de passagem, né, Bia? E aí ele vem para isso, para tentar fortalecer um pouco. Pois é. Bianca, obrigado pela presença. Bom dia, muito obrigada também pelo convite. Vamos falar a respeito aí desse Raízes, que você também está inserida nesse contexto, e o que o pessoal pode esperar do Raízes Migrantes com essa estreia que está prevista para essa quarta-feira, dia 8, que é dia do nordestino, inclusive, né? Isso. Quando a gente sentou para pensar na ideia do Raízes, como a Déia falou, a gente querendo falar sobre essa questão de pertencimento, da trajetória de Três Lagoas, da história, porque da geografia, quando a gente fala sobre Três Lagoas, sobre o Centro-Oeste, a gente fala sobre formação territorial do Brasil. Sim. Então, é uma formação tardia, uma migração tardia, ela vem depois, ela vem historicamente, geograficamente, como uma ocupação territorial e vem gente do Brasil inteiro, na verdade. Só que desse vir gente do Brasil inteiro, a gente quis resgatar um pouquinho da nossa história mesmo. Né? Minha avó participa, minha avó, uma da primeira entrevistada é minha avó, então ela vai falar um pouco sobre essa vida dela, como que era, década de 40, 50, no Nordeste, essa migração pra cá. A Déia também é neta? Filha de nordestino? Nordestino não tenho, na família não tem. Não tem, mas a gente tem várias outras pessoas do grupo, então a gente falando sobre a trajetória de vários treslagoenses que falam, de onde é a sua família, de onde veio. Então a gente quis trazer um pouquinho disso para esse projeto, trazer um pouco das histórias e das raízes mesmo de pertencimento da nossa trajetória. E até mesmo esperar, assim, desse documentário, a gente não ficou algo técnico, ficou algo bem sentimental, algo que fala sobre sentimento, sobre história, sobre trajetória. Ele ficou muito sentimental. E uma fala, assim, que eu vou até... Vocês vão ver isso dia 8, na quarta-feira, mas de lembrar que quem não sabe de onde veio, né, não sabe para onde vai. Então, esperem muito sentimento mesmo, esperem muito sentimento desse documentário. E aí, a gente pensa assim, raízes nordestinas, Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, como vocês colocaram, a gente tá longe do Pantanal, tá longe da capital, tá longe, né, do Paraguai, e muita gente, inclusive, já queria tirar essa parte, anexar o estado de São Paulo, né, porque a gente tá muito perto do estado de São Paulo. Inclusive, não sei se é Brasilândia que adota o horário de São Paulo, né, para ver o tão eles se acham mais paulistas assim, mais do estado de São Paulo do que, obviamente, do Mato Grosso do Sul, mas cada um. Agora, essa parte de nordestino aqui, né, que ajudou a construir Três Lagoas, que veio para Três Lagoas, porque, acredito eu, e vocês devem relatar durante o curta,
Era uma cidade que chamava atenção, porque tinha noroeste do Brasil, que estava bombando, né? Era um local onde muita gente vinha para cá para trabalhar. Em uma outra época, obviamente, era uma outra realidade. Como é que vocês chegaram nisso? Falaram, não, peraí, nordestino chegando, não só nordestino, mas quem veio de outros estados para cá, tirando estados próximos como de São Paulo, por exemplo, que não conta, né? Tava do lado, mas quem veio de longe, quilômetros e mais quilômetros para chegar aqui e ficar em Três Lagoas, estabelecer família e ter toda uma geração que mora, que vive e que mora hoje aqui em Três Lagoas. Henrique, eu vou te fazer um breve resumo. Em 2016, eu fui convidada, na época pela gestão, era a Vicky, da Cultura, para escrever um espetáculo sobre o centenário. O Três Lagoas fazia 100 anos, ela pediu para escrever, e eu sou migrante, mas eu vim do interior de São Paulo. Então, a gente, quando vem pequeno para cá, a gente acaba que na escola não conhece um pouco sobre a história real de Três Lagoas. Então, eu iniciei uma pesquisa, um laboratório, e o espetáculo aconteceu, que foi o Estação Locomotiva na Estação Saudade. E aí eram os loucos, os nossos andarilhos, que é algo muito forte em Três Lagoas, que contava essa história. Maria do Macarrão, Parafuso, Pedro da Chave. A gente sempre tem essa marcado por andarilhos, né? Sim. E aí, quando eu começo a estudar, a fazer esse estudo, houveram duas vertentes. Os indígenas, que é muito forte, e aí, para mim, sim, é uma situação que aí é uma situação de amor que eu criei, porque eu não conhecia a história da tribo Ofaié, que hoje reside em Brasilândia, e eram os donos daqui, foram dizimados, expulsos, e sobre os nordestinos que vieram na época ali da Noroeste, né? E assim, foi a partir daí, isso foi em 2016, eu construí um espetáculo chamado Tecendo Saudade para homenagear os nordestinos que aqui viviam, porque era muito forte. A gente tem uma... Não tem no IBGE, mas a gente tem ali uma quantidade muito grande de nordestino e de japoneses ou nipônicos, né? São os mais fortes migrantes aqui de Três Lagoas. E aí eu fiz o projeto Nossa Nascente, que é um projeto que até hoje acontece anualmente, que a gente faz visitas lá para a tribo, traz as histórias deles e leva as nossas, enfim. E aí, mas ficava muito frágil isso, porque era só um espetáculo, eu queria falar um pouco mais sobre esses nordestinos que são tão presentes. Então, ano passado veio a oportunidade da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei emergencial que aconteceu a partir de uma verba da Ancine que ficou na pandemia. E aí, como eu já tinha construído já um documentário, um curta em doc, eu preferi seguir nessa vertente, e aí passei a fazer esse estudo. Tive a ajuda muito, muito forte da UFMS, professor Vitor, do núcleo de história lá. Eles têm um arquivo muito grande, que eu não consegui, é muita coisa, e assim, das fichas dos funcionários da Noroeste, 80% é nordestino. Sério? 80% é nordestino, principalmente Ceará e Pernambuco. Inclusive, foram esses três, assim, eu cheguei a 12 entrevistados que assim, a gente pensou mais ou menos. Aí fomos afunilando até chegar nesses 3 personagens principais, né? E todos eles são do sertão nordestino. Então, assim, foi uma pesquisa também histórica, também uma pesquisa científica, né? Mas, como a Bia falou, ele tem mais uma questão sentimental mesmo. A gente escuta mais esses nordestinos a partir da geração deles. A gente tem uma idosa, a gente tem uma meia-idade, um homem mais jovem, para contar essas diferenças e que as histórias, independente delas, elas se entrelaçam. É incrível isso. Eu acho que poucas pessoas, eu acho que tem esse entendimento, né? Dessa porcentagem, 80% de quem estava no noroeste do Brasil eram pessoas que vieram do nordeste para cá. Mas o que é interessante, em 2000... vai deixar muita gente assim, de boca aberta. Será mesmo? Em dúvida, né? Em 2010 também veio uma grande população nordestina para cá, devido a Suzano, Eldorado, essas construções, né? Aí aumentou mais ainda. Aí aumentou mais os nordestinos. Mas aí é um passado recente, né? Então muita gente lembra. Mas aí estavam aqui nessa Aí é que acontece, que é muito louco isso, porque é uma cidade de passagem mesmo, porque sempre eles estão indo e vindo, indo e vindo. É maravilhoso ver isso. É uma cidade que sempre você vai conversar com alguém, ou ela está vindo ou ela está indo.
E dentro desse período também acontece que muita gente, quando saía do Nordeste, normalmente passava pelo Sudeste primeiro. Então Sim. teve gente, a gente veio de São Paulo, mas na verdade saiu do Nordeste, foi para São Paulo e de São Paulo veio parar aqui. Mas se a gente for pegar, às vezes foi criança, foi pequena, ou os trabalhadores, como são migrantes temporários, nessa questão sazonal de trabalho, então por um período de trabalho vai para um determinado estado, depois vai para outro. Mas tanto nesse período da Noroeste, quando a gente vem, que ele casa certinho com essa formação territorial, que a gente fala das fases da migração mesmo, e isso a gente foi bebendo ali da geografia para poder contextualizar, mão de obra necessária, né? A gente tem um estado a gente tem uma região que estava ali vazia de população, que estava pouco ocupada, sua maioria pelos indígenas no período, você precisava ocupar esse território. Então, vem muita gente do Sudeste e do Sul para ocupar, ser os donos dessas fazendas, ocuparem essas patentes maiores. E você precisa de mão de obra. Mão de obra para construir, a Noroeste com mão de obra para trabalhar nas construções, nesse crescimento populacional. Então, você, assim como foi no Sudeste, com essa expansão, com essa construção de você buscar muito o Nordeste, chamar muito para trabalhar, aqui também da mesma forma. E aí chama atenção porque normalmente, de repente, eles saíam do Nordeste com o sonho do emprego, né? Ia para São Paulo, porque São Paulo é a locomotiva do Brasil e São Paulo tá girando tudo. Aí chegava lá, falou, não, aqui não tem, mas onde tem emprego, onde o negócio está desenvolvendo, é uma cidade lá no Mato Grosso do Sul, divisa do estado de São Paulo. E aí essas pessoas vinham para cá e chegavam aqui, orientadas, de repente, que aqui tinha trabalho, que aqui tinha condições. E uma grande parte ficou, né? Não foi mais, isso que é legal. conseguiu construir sua história. E que vocês apresentam parte dessas pessoas... Sim. Que construíram a família, né? Que chegou lá atrás e que hoje tem uma geração toda vivendo e morando, e três lagoenses de fato, né? Sim. São 3 personagens ali. Dona Josefa, como a Bianca falou, é a avó dela, nordestina. Ela traz um pouco dessa história da família, do lar, do abandono da família lá do Nordeste, como que é o recomeço. Então, ela traz uma questão mais afetiva, né? Depois vem a Maria da Consolação, que é uma professora do município e que teve muita dificuldade na alfabetização, justamente por ser migrante, por ser nordestina, não conseguia se adequar ao método do estado de São Paulo e depois daqui. Foi aprender, foi se formar depois dos 40 e hoje, há mais de 10 anos, ela ganha constantemente o prêmio de maior alfabetizadora da cidade. Ela é muito forte, uma nordestina bem... E aí vem o Jerônimo, que é o instrutor vaquejada, que é um professor de capoeira, né? Que também tem uma história fantástica. Ele é do Pernambuco, né? Do Nordeste. E ele traz essa questão cultural também pra gente, né? Da junção da capoeira, da vaquejada, que é de onde ele veio. Então, eles vão, e ao mesmo tempo são ideias diferentes, são gerações diferentes, mas elas... É incrível, só vocês assistindo para vocês verem como vão entrelaçando cada história e parece que sempre, assim, tem a mesma dor, tem o mesmo sofrimento e tem a mesma alegria. Bom, então como é que ficou definida essa estreia? Quarta-feira, as pessoas vão poder acompanhar, assistir a duração desse... documentário, um documentário a gente pode falar? É um documentário experimental. Ele não é um curta-metragem, ele já se tornou um média-metragem, ele deu quase 40 minutos aí, mas foram a média de 6 horas de entrevistas, fora as horas de pesquisa, né? Ele vai estrear na quarta-feira, dia 8, Dia do Povo Nordestino, no YouTube. Ele será um presente, será uma contrapartida social para Três Lagoas. Então, assim, a ideia deste documentário é ele ficar disponível, ser livre para todos os públicos. Ao contrário, a gente tem um espetáculo, um filme que estreia dia 17, que é o Metamorfose. Esse vai ser em espaços fechados para apresentação, porque após isso a gente vai tentar editar de audiovisual. Esse não, esse vai ser um presente mesmo para Três Lagoas. Nas nossas redes sociais vai estar disponível com 24 horas e eu te mando também qualquer coisa, legal. Você fala que a gente vai passar 24 horas antes o link, mas ele vai ficar disponível no YouTube. Bacana. Qual nas plataformas? Nas plataformas sociais, a educarte.tl. Tá certo. Então, para já deixar anotado. E antes da gente
passar por outro assunto, do Raízes, tem mais algum detalhe que vocês queiram falar? Mais algum complemento? O Raízes é só agradecer a todos os envolvidos, foi muita gente envolvida, foram a média de 12 entrevistados, conhecendo 12 histórias, o pessoal da UFMS de História, agradecer imensamente, agradecer a Prefeitura de Três Lagoas, a Biblioteca Municipal, que a gente chegou ao acervo da biblioteca, que é muito importante, e esperar que vocês assistam, porque é um filme muito afetivo mesmo, é um filme muito para nós, treslagoense, eu acho que vai falar diretamente com vocês. Então eu espero que vocês possam assistir. E conhecer um pouquinho, né, do nosso passado, a gente precisa Exatamente. disso. Precisa levar aí o que foi lá atrás adiante para que as futuras gerações não percam um pouco daquilo que a gente tem na nossa essência.